Amém, né, irmãos? Glória a Deus por esse momento. Bom demais louvar ao Senhor com alegria. E nós temos que realmente louvá-lo com toda a alegria do nosso coração, porque o que nos resta é agradecer a Deus pelo que Ele já fez por nós. Ele nos deu a salvação através de Cristo Jesus. E Ele nos deu uma promessa de que um dia nós sim o veremos, de que um dia sim reinaremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Nós vamos já entrar aqui no momento da mensagem. Então, você que está com a sua Bíblia aí, mais uma vez, eu peço para que abra comigo, lá no livro de Mateus, capítulo 6 de Mateus, no versículo, a partir do versículo 25. 6 de Mateus, a partir do versículo 25. Eu convido você a deixar sua Bíblia aberta para vamos entender um pouquinho dessa mensagem, o que o Senhor quer falar aos nossos corações, amém? Eu vou ler um texto, alguns versículos, um pouco mais do que o de costume, então eu peço que os irmãos, quem não está com a Bíblia, preste bastante atenção. Eu vou ler até o 33, tá bom? Então eu vou começar a minha leitura e você acompanhe comigo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, que não seguem, que nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, pedindo para que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, por favor, Pai, que as palavras que eu vou falar sejam direcionadas através do Senhor aos nossos corações, e eu peço que a sua palavra venha nos alicerçar mais uma vez. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gosto muito dessa mensagem, gosto muito, na verdade, desses capítulos de Mateus. Eu amo mesmo o Sermão do Monte, que geralmente ele começa ali, a partir do capítulo 5 e vai até o capítulo 7 do livro de Mateus. E retrata um cenário de ensino de Jesus aos seus discípulos. Se você reparar, de forma alternada, Jesus ele vai tratando tanto no caráter dos seus discípulos, quanto na postura de como eles devem ser, como eles devem agir como cristãos. E o Sermão do Monte, ele trata de temas muito atuais, que às vezes até parece que foi escrito nos nossos dias. Trata de assuntos que a gente lê e parece que nossa, alguém escreveu sobre a nossa vida aqui, Parece que está mandando uma mensagem diretamente a nós. E com certeza o Sermão do Monte realmente sim tem verdades muito atuais para tomar com o nosso dia a dia. Por isso é tão incrível, por isso eu gosto tanto dessa parte do Sermão do Monte, porque Jesus trata ali no começo, no capítulo 5,
sobre as bem-aventuranças, sobre a verdadeira alegria do cristão, mas ele continua falando. No capítulo 6, ele mostra como devemos orar, ele traz à tona de que não devemos nos parecer e agir como os fariseus, ele fala sobre a diferença da árvore, né? Em outras palavras, você não vai achar um melão num pé de maçã, e ele vai também falando sobre o assunto que vamos falar hoje, que na verdade é muito pertinente a nós, porque eu tenho certeza que, de alguma forma, todos nós aqui já nos deparamos com a tal da ansiedade, com a tal da desconfiança, ou até mesmo daquela dúvida se de fato Deus vai fazer, né, algo acontecer na nossa vida. Então, por isso que eu gostaria de refletir com os irmãos algumas verdades aqui nesses versos do Sermão do Monte, a partir do capítulo 6. Irmãos, quando a gente lê o Sermão do Monte, principalmente esse pedaço que eu iniciei aqui lendo, nós fazemos um relato, uma ligação, que em todas as partes da Escritura, desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor convida o seu povo a confiar nele. Você pode ter se deparado com isso. Eu acredito que uma das pérolas do nosso relacionamento com Deus é, de fato, a confiança que nós temos nele. É uma das bases do relacionamento entre Deus e o homem, né? É essa confiança. E se nós pegarmos exemplos bíblicos sobre isso, lá no Antigo Testamento já começa, né? Poderíamos pegar Noé, falando de Noé. Deus manda Noé construir uma grande arca e ainda diz que iria inundar a terra, né? Trazer muitas chuvas, inundar. E aí eu acredito que talvez, num primeiro momento, Noé deve ter dado uma balançada, primeiro, porque não era agricultor. E para construir um barco do tamanho que Deus estava exigindo, já necessitava de muita fé e muita confiança em Deus. E segundo, se você parar para pensar comigo, imagine Noé perguntando para Deus, Deus, de onde que vai vir a madeira para essa embarcação? Coisinha pequena. Da onde virão os pregos? Da onde virão os trabalhadores? Não, mas Deus estava testando Noé e mostrando que, de fato, Noé só precisava confiar que ele ia fazer. E todo o decorrer do Antigo Testamento, nós temos essas verdades. Veja lá o povo de Israel. Deus escolhe um povo, esse povo é ajuntado ali na região do Egito, e Deus promete libertar o povo. E Deus, o Todo-Poderoso, Deus, ele podia, sim, estralar o dedo e libertar o povo, colocar o povo na terra de Canaã. Mas não. Todo o relacionamento entre Deus e o povo é baseado na confiança, na fé. Deus manda as 10 pragas, depois o povo consegue sair do Egito, e Deus coloca Moisés e todo aquele povo de frente para o mar. E aí, o que acontece? Oh, e agora? O Senhor trouxe a gente para morrer aqui? É para isso que o Senhor nos livrou? E aí Deus fala, Moisés, coloque lá o cajado. E a água, o mar se abre e eles passam. Então nós vemos relato em toda a Bíblia de confiança em Deus, de que Deus requer algo do seu povo muito precioso, a confiança, a fé, que sim, Ele cumprirá o que Ele está falando. E não é uma coisa simples, né? Confiar, de fato, não é uma coisa simples, mas é necessário, porque é uma das bases do nosso relacionamento para com Deus. Se nós pegarmos o exemplo do Novo Testamento, tem um versículo em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe como achegarmos a Deus se não tivermos com Ele um compromisso de confiança e fé. Não tem como. E de fato não seria diferente com os discípulos. Por que talvez eles tivessem pensado que seria diferente com eles? Não. Os discípulos conheciam as Escrituras. Os discípulos liam as Escrituras. Os discípulos conheciam até porque eles só tinham o Antigo Testamento naquela época. E eles conheciam, Jesus falava muito sobre as Escrituras. Então, com certeza, eles já ouviram as histórias dos grandes homens que marcaram toda a trajetória do Antigo Testamento pelos seus atos de fé. Abraão, Moisés, José, Davi, Sansão e tantos outros. Mas o que Jesus queria ensiná-los de fato era de como eles iriam colocar isso na prática, de como
De fato, eles iam vivenciar as histórias que eles já conheciam e que já tinham lido dos seus antepassados. Então Jesus não dá uma tarefa fácil aos discípulos. Não é uma coisa simples de resolver. A proposta de Jesus para os discípulos é difícil. Ele coloca em pauta coisas importantes do nosso dia a dia. E ele traz duas palavrinhas-chave. Ele fala sobre a comida e sobre as vestes, né, as vestimentas. Mas, se a gente pegar essas duas palavras, nós conseguimos entender que Jesus está requerendo algo muito maior do que isso. Não é só o alimento e as vestes. É porque essas palavras são importantes, mas o que ele está falando ali é de tudo aquilo que nos preocupa e das bases das nossas preocupações materiais. Porque ninguém vive sem comida. Ninguém consegue andar na rua pelado. De fato, Jesus traz coisas importantes e atuais, porque são coisas que nos preocupam. E a proposta dele é bem desafiadora, porque ele estava dizendo que os seus discípulos não deveriam se preocupar com isso, contudo, teriam que confiar na provisão de Deus. E eu comecei falando de um salmo que realmente relata isso, e é por isso que eu gosto de dar essa ênfase no Antigo Testamento, porque eles conheciam. E o salmista diz, lá no salmo que nós iniciamos lendo esse culto, 127, verso 1 e verso 2, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia faz a sentinela. É inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Nós vemos que o Antigo Testamento serviu como base de preparo para os discípulos que estavam vindo pós toda a época em que ainda não tinha Cristo na terra. E quando eu falo dos discípulos, eu não estou só falando dos 12 que Jesus escolheu a dedo, mas eu estou falando de toda uma geração que viria crendo no Salvador. Somos nós, de fato somos nós. E esse salmo mostra que Deus é quem cuida de todo o contexto da nossa vida, tanto das coisas grandes, como o ar que respiramos, como a energia que temos ao acordarmos, como o sol que nasce para todos, como a chuva que molha a terra, como de toda a ciência que governa o nosso universo, mas também de coisas simples, como o que nós precisamos para comer, como o que nós precisamos para nos vestir, como o que nós precisamos para o nosso dia a dia. Ele é quem dá o sono que nós precisamos para dormir à noite, para repousar e nos trazer a energia pela manhã. Olha como ele é maravilhoso nos detalhes. É um Deus que se preocupa com tudo. É um Deus que não deixa faltar nada. E realmente, quando nós falamos que Deus não deixa faltar nada, de fato, é verdade esse contexto. Sabe por quê? Lembre-se comigo aí daquela oração de algo que você queria muito, que você pediu a Deus e que você insistiu a Deus, mas Deus não te deu. E depois de algum tempo, talvez um ano, uma semana, um mês, não sei, você olha para trás e diz, ainda bem que Deus não me deu aquilo. Sabe por quê? Porque de fato, Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deus conhece a mim melhor do que a mim mesmo. Ele sabe do que nós precisamos melhor do que nós mesmos sabemos do que precisamos. E Jesus, ele traz, né, ele argumenta nessa sessão do Sermão do Monte, que as preocupações que nós temos é incompatível com a fé cristã. Ou seja, nós, em outras palavras, nós não deveríamos nos preocupar com coisas tão pequenas como as que ele está relatando. E ele dá um puxão de orelha nos discípulos e retrata os seus discípulos com um pensamento nisso, chamam de homem de pouca fé. Jesus diz, vocês que têm esse pensamento centrado, que se preocupam de maneira ansiosa com coisas tão simples do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, são homens de pouca fé. De fato, vocês não aprenderam o que é a fé em mim, do que é realmente crer que Deus Todo-Poderoso cuida de nós. E aí, nós entendemos, irmãos, que Deus criou e sustenta toda a nossa vida. Foi Ele que nos fez. Nós não nos criamos sozinhos. Foi Deus que colocou tudo o que precisamos para viver. E será que esse Deus que fez todas as coisas, de fato, não iria se preocupar
comigo e com você? Será que esse Deus que é relatado pelos profetas chama as suas estrelas pelo nome, que sabe quantos grãos de areia tem no mar, na praia? De fato, esse Deus não se preocuparia com o que haveríamos de comer, beber, vestir? Ou, na verdade, com as nossas preocupações diárias, com as preocupações que cercam o nosso dia a dia? E, contudo, confiamos que Deus, Ele cuida da nossa vida, Deus nos mantém vivos, e Ele é quem cuida dos menores detalhes que você pode imaginar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está sendo representado e encarnado na pessoa de Jesus Cristo e demonstrando que Ele sabe quem era o seu povo. Ele realmente sabe quem é o seu povo. E entendendo um pouquinho sobre esse contexto, sobre esses versículos, se a gente prestar atenção aí, você na sua casa ler com mais atenção, você vai reparar no versículo 26 ao versículo 29, Jesus, ele dá uma série de exemplos demonstrando que tudo está no controle de Deus. Tudo se conclui pela permissão e pela provisão de Deus. Veja só, ele fala das aves, e ele diz, vocês verem por aí, as aves plantando alguma semente para se preocuparem em colher. Será que vocês vê aí as aves se preocupando em trabalhar para ter o que comer? De fato, não. Nós vemos os pássaros voando e cantando todo dia, sem se preocupar que de fato vão acontecer com eles. Porém, o Deus Todo-Poderoso cuida das aves. E Jesus diz, seria as aves mais preciosa do que a vida de vocês? Jesus traz outro exemplo. Olhe, observe os lírios dos campos. Olha a beleza dessas flores. Olha como são maravilhosas, como são realmente lindas, como são cheirosas. Mas essas flores, um dia estão tão vigorosas e bonitas, e no outro são lançadas ao fogo. E ele está falando aqui porque essas flores serviam de combustível para abastecer fogos daquela época. E Deus cuida delas e veste. E Jesus traz um grande exemplo de Salomão, um dos homens muito importante, uma das citações de homens mais sábios que nós tínhamos no Antigo Testamento, e talvez sim um dos reis mais ricos que Israel já teve. E Jesus traz o exemplo de Salomão e diz, nem Salomão se vestiu com tanta beleza e delicadeza dessa flor. E se Deus cuida dessas flores, não cuidaria Deus de vocês? Jesus traz essa série de exemplos, mostrando que Deus cuida dos detalhes da terra, de coisas que às vezes nós olhamos no nosso dia a dia e não julgamos ser tão importante. E esse Deus não cuidaria de nós? É a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Porém, no versículo 32, existe algo mais importante. Jesus faz uma comparação entre os seus discípulos e os gentios. Se você reparar aí no verso 32, Jesus está fazendo uma comparação entre os seus discípulos e os gentios. E por que ele está comparando os gentios com os seus discípulos? E ele diz, os gentios, em outras versões, talvez vai dar outro nome, né? Mas ele fala, os gentios é que se preocupam com essas coisas. E por que ele está falando isso? Porque os gentios eram consideradas pessoas com foco nas coisas materiais. Gentios eram aqueles que não criam em Jesus. E eram aqueles que de fato não tinham o nosso Deus como Pai que cuida de todas as coisas, o Pai Celestial. Eram pessoas que serviam a ídolos, a deuses feitos por mão de homens. E eles sim tinham que se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque eles não tinham um Deus cuidador como é o nosso Deus. Porque de fato nem Deus eles tinham. Eles estavam se enganando a si próprios por deuses, por ídolos que eles mesmos faziam. E Jesus fala, vocês estão agindo como eles? Vocês estão se preocupando com coisas que eles se preocupam? E aqui nós vemos que Jesus está dando mesmo um puxão de orelha e alertando,
dizendo: por que vocês se comportam como pessoas que não têm de fato um Deus? Vocês não têm um Deus? Vocês não olham a história desse Deus? Vocês não viram tudo que esse Deus deixou de exemplo no passado? E por que ainda se comportam como os gentios? Por que ainda estão com pensamentos como os gentios? Irmãos, e é muito sério as verdades que traz a nós esses versículos, porque diz: devemos servir a Deus por inteiro. Nós, cristãos, discípulos de Jesus, devemos servir a Deus em todas as áreas da nossa vida, e não somente em algumas. E realmente nós estamos vivendo uma época que, de fato, nós vemos alguns cristãos que eles parecem que falam assim para Deus: ó Deus, dessa área da minha vida aqui você cuida, mas dessa aqui não põe a mão não. Deixa que eu continuo cuidando dessa partezinha aqui, porque essa partezinha aqui é meio complicada. Ó, do meu coração, da parte ministerial, da parte da minha família, cuida. Mas do meu serviço, não põe a mão aqui não. Põe a mão, não mexe aqui nessa ferida não. De fato, parece que servimos a Deus pela metade, por algumas decisões da nossa vida. Ou talvez você tenha se identificado em alguma vez da sua vida em que você está a ponto de tomar uma decisão, mas você não ora, não pede permissão de Deus, aí você faz. E aí as coisas começam a se complicar, aí você vê que não tem mais saída, aí você fala: ai Deus, estou entregando nas suas mãos. Quando de fato Deus é entregado na mão de Deus, quando aquilo ainda estava no nosso pensamento, quando de fato deveríamos entregar nas mãos de Deus, quando aquilo nem tinha saído do nosso coração. Mas não. Quando não tem mais jeito, a gente corre para a igreja, a gente corre para Deus. Quando as coisas já desandaram, que você não vê mais solução, que você vê que está tudo errado, aí você fala: eu preciso de Jesus. E esse é o pensamento que Jesus está advertindo ali com os gentios, dizendo: por que vocês ainda continuam pensando como eles? Vocês de fato acham que eu não posso dar a vocês o que comer ou o que vestir, as preocupações do dia a dia? Ou vocês dessa parte querem cuidar sozinho? E isso é sério, irmãos. Porque o Senhor, quando morreu naquela cruz por nós, não comprou o nosso coração pela metade. Ele não pagou só parte da nossa dívida. Ele não pagou só parte dos nossos pecados. Mas Ele nos chamou por inteiro, em todas as áreas. Em tudo que nós somos. Todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes, tudo que nós somos tem que pertencer a Cristo. E é isso que devemos ser. E uma coisa muito importante também, preste atenção aqui comigo, uma das coisas mais importantes que nós vamos ver detalhadamente nesses versículos, é que Jesus usa como exemplo 2 dias. Repare, primeiro ele fala do dia de hoje e do dia de amanhã. E quando ele fala isso, o que ele quer dizer, o que ele quer explicar com isso? Ele está falando que toda preocupação tem a ver com o amanhã. E toda essa preocupação que tem a ver com o amanhã, a gente vive hoje. Não sei se vocês entenderam, mas tudo aquilo que nos preocupa fazer, não é o que vai acontecer agora, mas a gente está preocupado por uma coisa que ainda irá acontecer, ou por algo que a gente acha que vai acontecer. Porém, a preocupação que estamos vivendo é atual. É no presente. E por que Jesus fala disso? E por que isso é tão importante para nós? Porque a preocupação que nós temos hoje, concentrada no medo das coisas que ainda virão, ela nos priva de viver o presente. Ela tira a alegria de viver o presente. Eu estava lendo um livro do Hernandes Dias Lopes, em outro texto, mas que também tratava de ansiedade, lá em Filipenses, capítulo 4, e ele traz uma frase brilhante a respeito disso, porque ele fala: você que vive ansioso, você nem sabe se de fato aquela preocupação que você está vai acontecer. Você não sabe se aquilo realmente vai acontecer. Vou dar um exemplo simbólico. Imagina que você tem uma pessoa que está doente e que aquela pessoa está muito doente e você está ali orando, está ansioso, porque na sua cabeça aquela pessoa não vai resistir e talvez ela vai morrer, mas aquilo está te consumindo tanto e você nem sabe se de fato aquela pessoa vai morrer, porque Deus é o dono da vida. Mas aquilo te consome, aquilo te oprime e você não consegue ver a alegria do momento, você não consegue enxergar mais o hoje,
de tantas preocupações que você tem com o amanhã. E Jesus traz um relato muito importante. O amanhã pertence a Deus. Viva hoje. Viva hoje sem o medo do que vai acontecer amanhã, porque você nem sabe se você vai acordar amanhã. Viva o presente. Viva as alegrias que Deus está te dando hoje, porque o amanhã pertence a Deus. E é isso que Ele está trazendo. Não deixe que essas preocupações tome conta do seu futuro, porque o seu futuro e o meu futuro está nas mãos e no controle do nosso Deus. Mas o versículo 33, Jesus traz algo ainda mais brilhante, eu posso dizer assim, como se fosse a cereja do bolo para terminar todo esse sermão que ele está falando aqui, a parte desse sermão. E o versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus dá o puxão de orelha, Jesus chama a atenção, mas no fim ele faz aquele carinho e ele dá de fato a resposta que os discípulos estavam preocupados em ouvir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo nos mostra com maior propriedade de como deve ser a nossa vida com Deus, de qual realmente deve ser as nossas preocupações diárias, qual deve ser a maior preocupação do cristão. E sabe qual é? O reino de Deus. Se tem algo que um cristão deve se preocupar, de fato, é com o reino de Deus. De fato, é com a pregação, com a propagação do evangelho do reino de Deus. E quando essa é verdadeiramente a sua ambição, quando essa de fato, com total importância da sua vida, é a prioridade dos seus pensamentos, é a prioridade da sua vida num todo, todas as suas necessidades materiais serão supridas, porque Deus vai estar cuidando disso. Quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as nossas coisas. Nunca vi alguém falar algum exemplo bíblico dizendo: Deus me abandonou, eu servi a Deus e fui infeliz, eu servi a Deus e só tive coisas ruins me aconteceram. Não, de fato Deus fala, a palavra nos mostra que o evangelho não é algo simples, e que as nossas prioridades devem ser outras. Todas as prioridades do que a Bíblia fala sobre o evangelho estão voltadas ao reino espiritual e não material. Paulo já diz, o viver para mim é Cristo, mas o morrer que é lucro. O bom mesmo é morrer, porque aí nós vamos ver Deus. O Paulo está dizendo isso. Tudo que Jesus diz está voltado à nossa vida espiritual. No mesmo Sermão do Monte, ele alerta: não se preocupais em buscar tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça consome, mas se preocupem em buscar tesouros no céu. O mesmo Evangelho diz: fiquem felizes quando vocês forem perseguidos pelo meu nome, quando desprezarem você por minha causa, quando te xingarem, quando te perseguirem pelo meu Evangelho, sintam-se alegres, porque vocês estão levando a minha causa. Olha só, as propostas não são tentadoras, não é algo que chama a nossa atenção, mas de fato isso é viver o Evangelho de Deus. E se você pensa que você vai conseguir, com a força do seu braço, ter prazer nas renúncias, você não vai. Esse é um pensamento totalmente errado, porque quem dá o prazer de sermos perseguidos, de sermos excluídos, de vivermos os dias difíceis pelo nome de Cristo, é o próprio Deus. Ele transforma aquilo que o mundo vê como uma tristeza, como algo ruim, em alegria em nosso coração. Porque nós não estamos visando algo material, mas sim espiritual. E ele fala: buscai primeiro o reino. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Jesus reinando sobre os povos. É Jesus reinando sobre nós. O reino de Deus aponta para uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Essa pessoa é Jesus. E buscar o reino de Deus é desejar de todo o coração, de todo o seu interior,
que Jesus seja conhecido por todas as nações da terra. Isso é se preocupar com o reino de Deus, é se preocupar se seu vizinho já ouviu falar de Jesus, é se preocupar se alguém da sua família já ouviu, é se preocupar com a pregação dessa mensagem gloriosa, é se preocupar com as outras pessoas que ainda não foram encontradas por esse amor maravilhoso que você já sentiu no seu coração. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, mas tem um detalhe nisso. Nós só vamos conseguir pregar o evangelho de Jesus, fazer isso, fazer dessas perseguições, fazer com que essas renúncias se tornem alegria, fazer com que toda essas coisas que parecem difíceis se tornem realmente coisas prazerosas a se fazer, se o nosso relacionamento com Deus estiver ativo, se o nosso relacionamento com Deus estiver realmente fervoroso, sem a presença constante do Espírito te dando a força encorajadora, jamais conseguiremos fazer. Porque é dele tanto querer quanto efetuar. É ele quem quer fazer a obra em nós e é ele quem faz a obra em nós. E somente ele pode fazer isso. Somente ele é quem reina nas nossas vidas. E quando ele reina nas nossas vidas, nós não precisamos nos preocupar com mais nada, pois ele é o Senhor. E eu gostaria de encerrar, irmãos, falando quais de fato são os objetivos desse sermão, dessas palavras de Jesus. Por que Jesus dizia, estava tratando os seus discípulos a respeito disso? Sabe por quê? Porque se tudo que você fizer na sua vida, como eu iniciei falando, não estiver centrada no propósito que Deus tem para você, você vai ser infeliz. O que Jesus termina dizendo é: estejam em constante relacionamento comigo. Me busquem, me amem. De fato, me amem em todo o vosso ser, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Se alinhe a mim. Pense os meus pensamentos, reflitam sobre as minhas prioridades, pois eu cuidarei de vocês. E quando Jesus, eu gosto muito da passagem de Atos, capítulo 2, quando Jesus está voltando ao céu, quando Jesus ressuscita e os discípulos começam a ficarem com medo, a ficarem perdidos, a ficarem tristes, a ficarem perturbados. E então Jesus encontra eles, né, e diz: por que vocês estão tristes? Né? O anjo está lá: por que vocês estão tristes? Ele não fez uma promessa a vocês que voltaria e que deixaria o seu Espírito para vos ajudar e para consolar o vosso coração? Vocês não precisam ficar tristes. E esse Espírito é o grande presente de Deus para nós. Ele deixou o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos manter ligado a eles, para nos dizer: Augusto, você está errado, corrija os seus passos. Augusto, você deve confiar mais em mim. Augusto, você deve viver mais a palavra. Você deve de fato pregar e viver a palavra. E sabe por que Jesus deixa o Espírito Santo? Porque se fosse por conta própria, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Não, você não vai sair daqui com o pensamento que eu vou sair daqui, eu ouvi, agora eu vou mudar. A partir de amanhã eu vou ser essa pessoa que o Augusto falou hoje. Se você sair daqui pensando assim, que você vai fazer essa mudança, que você vai produzir essa mudança em você mesmo, você está totalmente enganado. Porque nós temos uma carne fraca, pecadora, tendenciosa a pecar. Mas, se você colocar o seu coração agora centrado em Jesus, se você agora parar por alguns minutos, reconhecer Ele como o Rei soberano sobre a sua vida, se você expor as suas falhas e seus pecados para Ele agora e dizer: Senhor, por favor, me ajude a ser como a sua palavra diz que devemos ser.
então eu tenho certeza sim que Ele vai trabalhar na sua vida e que Ele vai começar a te fazer ser melhor, que Ele vai te impulsionar a buscar uma vida de santidade, que Ele vai te impulsionar a estar mais perto dEle. E quando você menos perceber, quando as suas preocupações estiverem ligadas no trono de Deus, você vai ver que as coisas acontecerão naturalmente, porque é Deus quem cuida de nós. Eu quero orar com você, se levante. Eu quero que você pense um pouquinho nisso. Enquanto a May vai tocar um louvor aqui, eu quero que você pense nessas palavras, que você pense na sua vida, que você pense na sua prioridade e que você, neste momento, fale para Jesus aonde você precisa melhorar e no que você precisa melhorar. Que você entregue o seu coração a Ele e que você chame Ele para fazer parte do seu dia e para que Ele seja a real prioridade, a importância do seu coração.